Bom, pessoal, dando continuidade aqui à nossa aula de histologia, parte 4, aula 22, nós vamos dar continuidade, então, ao estudo das organelas citoplasmáticas. Tudo bem? Então, na última aula, nós vimos ali o conceito de organelas citoplasmáticas e vimos ali algumas organelas que estão ali interagindo dentro do interior da célula. Tá? Então, na parte da aula de hoje, nessa parte 4, vou trabalhar mais algumas organelas citoplasmáticas. Vai ser uma aula um pouco mais rápida do que a primeira. Tudo bem? Bom, então aqui eu vou trabalhar nessa primeira parte, então, uma organela chamada de lisossomo, ou o conjunto de várias substâncias chamadas de lisossomos. Qual é a função do lisossomo? É realizar um processo chamado de digestão intracelular. E aqui eu vou fazer uma pausa para eu explicar para vocês o que é esse processo de digestão celular. Bom, a célula ela precisa, para se manter viva, receber nutrientes, ela precisa receber uma carga de substâncias químicas, tá? E essa carga de substâncias químicas, elas estão presentes aonde? Fora do ambiente da célula, ou seja, no ambiente extracelular. Então a célula ela vai, em uma determinada situação, ela vai recepcionar essas substâncias químicas. Essas substâncias químicas que ela pode recepcionar, pode ser tanto substâncias químicas do tipo sólidas ou líquidas. Tudo bem? Se eu tenho uma substância líquida, ela vai ser englobada, ou também a sólida também vai ser englobada. Então aqui nessa figura, a célula vai receber um processo, vai realizar um processo chamado de fagocitose. Ou seja, ela vai abraçar a substância que ela quer capturar, ela vai projetar, abrir um espaço e vai envolver a substância que ela quer se alimentar. Certo? Ela englobou, aí ela separa essa estrutura envolvida e joga para dentro dela. Certo? Então ela vai formar o que na figura nós chamamos de fagossomo. É uma célula que vai fazer o quê? O transporte dessa substância química para a estrutura que nós chamamos de lisossomo. Então, nós temos ali o lisossomo, tá? Que vai fazer o quê? O processo de quebra, de digestão celular, certo? Quando você tem esse processo de digestão celular, a célula vai aproveitar o que ela quer. O que ela não quer aproveitar, ela vai jogar para fora. Os resíduos ela vai jogar para o meio externo. Esse processo de liberação dessa estrutura, desse resíduo, nós chamamos de exocitose ou exocitose. É você lançar para fora, é secretar para fora essas substâncias químicas que são inservíveis ou elas não são necessárias para a célula, tá? É algo semelhante ao que a gente conhece aí como excreção, tá? Uma coisa que a gente tem que também entender é que os lisossomos eles podem fazer a digestão tanto de estruturas que estão fora do ambiente celular, quanto ela também pode aproveitar substâncias secretadas por outras estruturas da célula, como por exemplo é o complexo de Golgi ou complexo de Golgiense, que é o que nós vamos estudar daqui a pouco. O complexo de Golgi, por exemplo, ele pode pegar substâncias, ele pode sintetizar substâncias, ele pode mandar substâncias que outras estruturas da célula, por exemplo, que o ribossomo fez e jogou e está liberado no citoplasma, ou que o núcleo produziu e liberou para dentro da célula, e aí essa estrutura que está solta no citoplasma vai ser mandada para o complexo de Golgi. O complexo de Golgi ele manda para o lisossomo. O que o lisossomo faz? Ele se alimenta.
Ele aproveita aquilo que pode ser aproveitado e joga para fora da célula aquilo que não é necessário. Ele excreta, ele exocita. Tudo bem? Tranquilo, pessoal? Então esse é o processo de digestão celular. Tá? Entre aspas, a alimentação, a absorção de algumas substâncias químicas e a liberação posterior de substâncias inservíveis para a célula. Tá? Aonde nós temos uma grande quantidade de lisossomos? No estômago. Então, no estômago, que, por incrível que pareça, faz um processo de digestão, nós temos uma grande quantidade de lisossomos que vão auxiliar nesse processo de quê? De absorção de nutrientes, de absorção de substâncias químicas necessárias para a manutenção da nossa vida. Tá? Então lá no nosso estômago nós temos uma grande quantidade de lisossomos. Tudo bem? Complexo de Golgi ou complexo de Golgiense. Bom, esse nome, tá? Complexo de Golgi ou complexo de Golgiense, foi dado pela pessoa que descobriu, tá? Essa estrutura, tá? Que foi Carlos Golgi. Tá? O que vem a ser o complexo de Golgi? Ele, assim como o retículo endoplasmático, que eu falei para vocês lá atrás, tá? Ele é um conjunto de sacos achatados, bolsas achatadas, tá? Empilhadas, e que dentro desses sacos, dessas bolsas, nós temos vários dutos, tá? Temos aí, dentro desses sacos, dessas bolsas, tá? O empacotamento, tá? De substâncias químicas. Como assim, professor? O complexo de Golgi vai recepcionar substâncias de outras organelas citoplasmáticas, tá? Vamos supor que ele receba uma substância química lá do núcleo. Então o núcleo vai mandar para ele, olha, estou te dando aqui. É como se ele fosse o carteiro das organelas citoplasmáticas, o carteiro da célula, certo? Então ele vai pegar, ele vai recepcionar, tá, do remetente a informação, a substância química, e vai endereçar. Ele vai mandar para alguém a substância química. Então, o complexo de Golgi, ele recebe, por exemplo, do núcleo e pode mandar a informação do núcleo lá para o lisossomo, que eu falei para vocês no slide anterior. E aí o lisossomo ele pode pegar e aproveitar, se alimentar dessa substância química e jogar o excesso dela para fora. Certo? Então, o complexo de Golgi é como se ele fosse o carteiro. Ele empacota, ele endereça as substâncias. Ele pode transformar e secretar substâncias para o citoplasma. O citoplasma pode aproveitar essa substância química. Tudo bem? Então, é como se ele fosse o carteiro. Olhe para o complexo de Golgi com essa imagem. Tá? O carteiro. Ele recebe a correspondência, ele trata essa correspondência e ele entrega essa correspondência para quem? Para um destinatário. Tudo bem? Aqui nós vamos falar sobre duas estruturas presentes apenas em células vegetais, tá? Que são os chamados vacúolos e os cloroplastos. Os cloroplastos, até que não, que os cloroplastos também estão presentes em algumas algas unicelulares, tá? Quem são os vacúolos? Os vacúolos são estruturas presentes nas células vegetais, tá? E a função é retirar, armazenar o excesso de água e de outras substâncias que estão dentro da célula. Então, por exemplo, se a célula recebeu muita água, muitos sais minerais, o que ela faz? Para a célula não ter um processo de perda, um processo de morte celular, o que acontece? Ela vai jogar tudo que está em excesso para dentro desse local chamado de vacúolo. Tá? Então, é um órgão que vai fazer o quê? Armazenar o excesso de substâncias. Tudo bem? Já os cloroplastos são estruturas que estão presentes nas células das plantas e também em algumas algas unicelulares. Tá? Elas são células que possuem um pigmento específico. No caso das plantas é a clorofila. Tá? No caso das algas unicelulares nós temos tanto cloroplastos como outros pigmentos de outras cores. Tá? A clorofila é um pigmento verde
E nas bactérias elas podem ter tanto o pigmento verde, que é a clorofila, nós podemos ter um pigmento vermelho, nós podemos ter um pigmento azulado, meio amarelado, varia, tá, do tipo de organismo vivo, tá, e do tipo de cloroplasto que existe lá, tá. Então, no caso das plantas, tá, o pigmento é a clorofila, que é o pigmento verde, por isso é que dá essa coloração meio esverdeada nas plantas, tá? E a função principal, né, acho que a função característica do cloroplasto é participar do processo de fotossíntese. O que é o processo de fotossíntese? Bom, o processo de fotossíntese é um processo no qual a célula vegetal ela vai produzir o seu próprio alimento, vai produzir energia para se manter viva a partir da água, dos sais minerais, da presença da luz, por isso que o nome é fotossíntese, ou seja, uma síntese de elementos químicos a partir da ação da luz. Tá? Então a luz, a planta ela vai absorver luz numa fase do dia, certo? E o cloroplasto vai recepcionar essa luz e vai dar início a esse processo de produção de energia, de alimento suficiente para que a planta se mantenha viva. Tá? Então a função do cloroplasto é participar do processo de fotossíntese. Tranquilo, pessoal? E por fim, nós vamos trabalhar aqui o núcleo. O núcleo não é uma organela citoplasmática, tá? Mas ele é uma porção delimitada da célula, ou seja, uma porção separada do interior da célula. Tá? Como eu falei para vocês, o núcleo ele só é bem definido nas células dos seres que nós chamamos de eucariontes, tá? Então só apenas os seres eucariontes têm um núcleo bem definido, tá? Não quer dizer que os seres procariontes têm um núcleo, eles têm um núcleo, mas ele está solto no meio da célula. No caso das células eucariontes, esse núcleo ele é definido, tá? E a gente pode observar aqui na figura, nós temos aqui a parte da célula, o citoplasma que está aqui em laranja, as organelas aqui, tá, ao redor, e aqui no centro da célula, basicamente nós temos o núcleo. E vocês podem ver que esse núcleo está separado do restante do ambiente celular. Tá? Dentro desse núcleo, tá, que é envolvido aí, a princípio pela carioteca, e nós temos aí outras estruturas como o nucleolo, nucleoplasma, que não vou entrar muito aqui na discussão. E nós temos aqui as informações genéticas dentro do núcleo, tá? DNA e RNA que vão apresentar uma característica específica, tá? Que a gente vai chamar aí no caso de cromatina, tá? Você não precisa saber isso não. Você precisa saber que dentro do interior do núcleo, da carioteca, do núcleo, você tem lá a informação genética. Então a informação que eu posso dar para vocês é que o núcleo ele é uma estrutura principal, é como se fosse o cérebro da célula. É a estrutura que vai comandar a célula, é a central de informações, certo? É o centro de inteligência da célula. Então, é o núcleo que vai coordenar, olha, a célula está precisando dessa substância aqui, eu preciso me dividir, eu preciso me multiplicar, eu preciso de mais proteína, eu preciso jogar para fora da minha estrutura, aquela substância química que para mim não serve mais. Então, essa é a função do núcleo, é coordenar todas as funções da célula, para que a célula se mantenha viva, que a célula se mantenha com o seu processo em perfeição. Tá? E também, como eu falei para vocês, o núcleo também é responsável pelo processo de divisão celular. O processo de divisão celular é quando a célula ela vai passar por um processo de multiplicação, de transformação e a partir dela vai gerar uma outra semelhante a ela. Tá? Então esse processo de divisão celular é justamente isso, é uma produção de uma célula a partir de uma célula mãe. Tá? É como se essa célula que está aqui, ela se dividisse e gerasse uma outra aqui do lado exatamente igual a ela.
com as mesmas características, com as mesmas funções, com as mesmas estruturas. Tudo bem, pessoal? Então aqui foi assim, de uma forma assim, bem resumida esse segundo grupo de organelas citoplasmáticas. Tá? Ao longo das nossas aulas nós vamos aprofundando, na medida do que for possível, algumas informações. Tudo bem, pessoal? Então é isso. Então, pessoal, gostaram da aula? Se você tiver alguma dúvida, se você tiver alguma colocação, não se esqueçam, entre na nossa sala do Google Classroom, faça seu comentário. Não deixe, pessoal, de ver o seu mural, não deixe de ver a aba das atividades, tá? Então, frequentemente, nosso contato vai ser pela Classroom. Então, fique atento ao seu mural de atividades, veja se tem alguma coisa, se eu postei algum vídeo naquele dia. Lembrando que, pessoal, essas aulas serão disponibilizadas toda segunda e toda sexta-feira. Tudo bem? Então, um grande abraço a todos, bons estudos e até a próxima.